Senhores, vocês sabem que o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Supremo Tribunal Federal foi muito importante para solucionar a pandemia. Inclusive, a afirmação foi feita durante a participação dele no programa Esta Manhã da TV Cultura. A média móvel de novos casos de Covid no Brasil aumentou 100,3% em 2 semanas, conforme dados do consórcio de veículo de imprensa. Bom, vocês acreditam nesse poder do Supremo Tribunal Federal? Ele é uma espécie de órgão regulador ligado à área de medicina técnica? Marco Antônio. Olha, William, mais uma declaração infeliz. A gente está aí de novo entrando na seara política, onde o Supremo Tribunal Federal tem exercido de maneira incorreta, de maneira inadequada, avançando sobre a competência do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e até como um órgão que delibera sobre os entes da federação, né? Ele conserta essa relação de cooperação entre os entes da federação. Ele, de maneira indevida, né, tolheu a capacidade de normatização do governo federal no ambiente cooperativo da nossa federação. Por quê? Porque o governo federal ele tinha estabelecido os critérios, por exemplo, para definir o que é serviço essencial, a maneira como devia ser considerado, pelo menos a questão da abertura do comércio, como isso devia valer na prática. E o que o Supremo Tribunal fez foi acabar com essa prerrogativa da União de editar normas nesse sentido, normas de caráter geral, e falou, olha, vocês, estados e municípios, podem legislar como quiserem a respeito disso. E o que aconteceu foi exatamente isso. Fechamentos generalizados de comércio, lockdown para cima e para baixo de vários estados. Aqui no estado de São Paulo, você teve um lockdown efusivo feito pelo Dória. Lá no Rio Grande do Sul, um lockdown também completamente inadequado feito pelo Eduardo Leite. A gente está falando de corredores de supermercado, William, que definiam o que era produto essencial daquilo que não era, como se o governador tivesse a prerrogativa de falar em nome da população sobre o que é essencial e o que não é. Então a gente viu todo tipo de desmando arbitrário com base nessa prerrogativa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, declarando que estava simplesmente reconhecendo a autonomia dos entes da federação. Piperno, ele fala que o tribunal agiu de forma equivocada. Correto, Marco? Correto. Pois bem, mas ele não delegou aos governadores e prefeitos esta função de fiscalizar, de reorganizar, e os prefeitos e governadores não estavam amparados por suas equipes técnicas que falavam sobre a melhor forma de conduzir o enfrentamento à pandemia? William, eu concordo com o ministro Gilmar Mendes quando ele exatamente lembra que o STF proporcionou que estados e municípios tivessem liberdade para tomar as melhores decisões, ou pelo menos as decisões que consideravam mais adequadas. Veja, a realidade do estado de São Paulo ela é bem diferente, por exemplo, daquela verificada no estado de Tocantins. Então era natural que em São Paulo as providências fossem diferentes daquelas adotadas no estado que tem como capital a cidade de Palmas, que é a menor das capitais dos estados brasileiros. Então, é óbvio que as medidas tomadas em Palmas, elas necessariamente não tinham que copiar as de São Paulo. E assim foi feito no país todo. A minha cidade, Araçatuba, provavelmente adotou medidas muito diferentes daquelas que verificamos em Pau dos Ferros, lá no Rio Grande do Norte. São realidades diferentes. Da mesma forma que Caxias do Sul, no sul do país, obviamente também julgou as medidas que julgava as mais adequadas. Araraquara foi um caso absolutamente emblemático, porque foi uma cidade que adotou, inclusive, um lockdown muito mais rigoroso, com a participação da população votando nas medidas que seriam adotadas. Então, cada cidade, cada estado teve liberdade para enfrentar a pandemia da forma como considerava as mais adequadas. E entre nós, né, William? Antes assim do que deixar tudo pela cabeça do então ministro Pazuello. Não, meu caro. Aí seria o caos. Meu caro Piperno, nada assim. Tudo errado, meu querido amigo Piperno. Vou te falar por quê. É muito simples. Você usa a palavra liberdade aqui, dando a liberdade para um gestor de um poder central ou centralizado, seja ele município, estado ou União. O que os decretos da União tratavam, ou pelo menos o teor, o conteúdo, a matéria desses decretos, eram no sentido de preservar, pelo menos, o que é essencial em nível de comércio, em nível de relação econômica entre as pessoas.
E isso foi desconsiderado pelo Supremo Tribunal Federal. E outra, isso tem a ver muito mais com uma postura ativista do Supremo, porque a gente não está falando só de lockdown, a gente está falando de o Supremo toda hora ficar pedindo manifestação do Ministério da Saúde, manifestação dos ministros, toda hora provocando em alguma medida o Poder Executivo a se manifestar nos autos, como se os juízes, como se os magistrados, os ministros do Supremo Tribunal Federal tivessem as informações que o Executivo tem para decidir questões de teor eminentemente político, fora da competência jurisdicional. Então, o absurdo é exatamente esse. Você viu o tempo todo, e a gente está vendo, a prova disso é o próprio comentário do Gilmar Mendes, fazendo às vezes de um político de plantão. Que tipo de declaração é essa? O que ele quer com isso? Ele quer o quê? Que a gente confie mais no Supremo Tribunal Federal, que a gente confie mais na competência dele como ministro, ou que ele quer voto? O que ele quer? Que tipo de declaração é essa de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, veja, agora eu queria o reconhecimento da população brasileira porque nós fomos essenciais. Eles só atrapalharam tudo. Eles pediam toda hora a manifestação do ministro da Saúde. O Gilmar Mendes fez uma outra declaração que ele fala o seguinte: eliminação de fraudes no Brasil começou exatamente com as urnas eletrônicas. Isso é mentira dele? Olha, o caso de fraude eleitoral mais conhecido na história desse Brasil redemocratizado foi a eleição para governador do Rio de Janeiro em 1982, que passou para a história como o escândalo Proconsult, né? E em que houve uma tentativa de fraude a partir de uma apuração paralela, de uma totalização paralela dos votos, em prejuízo de um dos candidatos, em benefício do outro. Por coincidência, o candidato beneficiado seria o candidato do então PDS, o partido que sucedeu a Arena, que era o partido de sustentação do regime militar. Para dar nome aos bois, o candidato beneficiado seria o candidato Moreira Franco. Desde então, no Brasil, não se tem notícia de fraudes em larga escala em qualquer das muitas eleições que foram realizadas a partir daquele momento. Ou seja, a gente está falando de uma tentativa de fraude de 40 anos atrás. Desde então, me parece que esse processo vem ocorrendo de forma muito mais lícita do que em qualquer outro momento. O sistema é fechado, o sistema não tem transparência. O próprio Fachin deu declaração recentemente, nesse afã político que eles estão, falando que podia ter algum tipo de invasão russa no sistema do TSE. E você fala para mim, você fala para mim que não tem, cara. Quer dizer, qual é a lisura, qual é a transparência, qual é a rigidez do sistema desse? É por isso que se fazem muitos testes antes, com vários mas quem faz o teste gerencia não abre. Blindar o sistema desse tipo eu de entro ameaça. agora no site do TSE e tá lá, tem um quesito assim: por que a urna eletrônica é segura? Aí ele vem explicando, um texto grande e tal, falando que a rua a gente não tem que se preocupar com isso. Só confia, né, William? Confia na palavra. Foram feitos muitos testes, inclusive com peritos do próprio Exército. Tem vários peritos, inclusive em ação direta de inconstitucionalidade, que mostram uma série de falhas do sistema, mas deles você não fala. É que nem no caso da pandemia. Você tem os seus peritos, eu tenho os meus. Eu duvido da eficiência das urnas, os seus peritos só defendem. É a mesma coisa com a vacina. O papo é exatamente igual. Só uma coisa em relação à vacina só muda o tema. E essa declaração do Gilmar Mendes. Tá. Imagina se os estados Dogma. não tivessem autonomia para ir atrás das vacinas, né? Se o estado de São Paulo não tivesse autorização da lei para fazer isso. Quanto tempo mais o Brasil demoraria para ter uma vacina, hein? A lei é o quê? Peraí. Da lei? Não. Lei qual? Da autorização concedida pelo Supremo? Lei? Para que o estado de São Paulo fosse lei atrás. federal. Lei federal. O que o Supremo fez foi afastar os decretos editados depois. Gente, para que o estado de São Paulo fosse atrás isso que vocês estão falando sobre